Aqui na TVUC, o Mensagem a Cavalo de hoje vai trocar uma ideia com você sobre desensibilização de cavalos na doma e no trabalho. E aí eu queria definir um pouquinho essa coisa da desensibilização, pelo ponto de vista principalmente de doma, né, que a gente vê bastante preocupação com isso. E queria passar para vocês a minha opinião sobre isso. Eu tenho visto muito por aí na internet, em vídeos, em, sei lá, postagens e tal, aqueles cavalos com lona, corda, paraquedas, guarda-chuva, tudo em volta, tudo em cima, bambolê, sei lá, equipamentos que possam causar algum tipo de apreensão, medo e tal, e que a pessoa lá, o treinador, acostuma o cavalo com aquilo durante o trabalho. E eu fico me questionando se esse negócio todo é útil mesmo para o cavalo ou não. E de verdade eu não tenho uma resposta pronta, mas o que eu acho sobre essa história é que o quanto você quer desensibilizar um cavalo para determinada função dele, seja qual for, determina o cavalo que você tem depois. Quer dizer, eu, por exemplo, não gosto dos meus cavalos completamente bobos, não atentos a nada, sem medo de nada, porque o medo é uma coisa natural do cavalo, tal. E você pode acostumar um cavalo com guarda-chuva, ou você pode acostumar um cavalo com uma lona azul enorme, que o dia que essa lona aparecer de novo e ele não estiver esperando, o medo vem de qualquer maneira. Então eu fico me perguntando, talvez, qual a finalidade de fazer todo esse aparato se na hora do vamos ver ele vai ter medo do mesmo jeito. Aí você pode falar assim, porque é importante na doma ele ficar calmo e tranquilo, eu também acho. Mas aí eu, por exemplo, que uso só a bandeira, e gosto de usar a bandeira, o stick com a cordinha e tal, e gosto de fazer ele pisar, por exemplo, em poça d'água, pisar em barro, eventualmente numa lona ou outra, que de repente eu tenha, mas não é uma coisa mandatória. Eu fico me questionando se todo esse trabalho precisa ser feito e se todo esse trabalho surte o efeito que as pessoas às vezes querem que apareça, ou se de repente isso é só uma coisa para você mostrar um cavalo calmo. Outro dia a gente mostrou a Play num vídeo que bombou aqui no canal, ela com medo da vaquinha parada, da vaquinha mecânica, né? E a Play é uma égua que você pode fazer o que você quiser embaixo dela ou em cima dela, que ela não se assusta com nada. Vocês cansaram de ver a Play aqui, né? No entanto, quando a vaca apareceu, aí eu falo assim, mas será que então esses caras da lona exagerada, né? Eles teriam que acostumar a Play com uma vaca? Teria que, né? E a vaca fazer parte da vida da Play num processo de sensibilizar? Mas até aí, vamos supor e vamos dizer aqui que ok, os caras estão fazendo um trabalho bacana. Porque nunca foi feito isso com a intensidade que a gente está vendo agora. E eu acho que é útil pra caramba mostrar para as pessoas, principalmente para os clientes e tal, que é possível um cavalo trabalhar o medo. Mas não é possível, e aí sim que eu quero entrar no tópico, não é possível um cavalo perder o medo ou não ter mais medo. Então, se discute muito. Uma vez eu estava com o Eduardo Borba, Martin Black, uns caras bacanas pra caramba aí que a gente segue e às vezes trabalha junto, discutindo sobre o quanto você quer desensibilizar um cavalo. Porque desensibilizar na totalidade talvez seja impossível e também não desejável, né? Então a ideia aqui é provocar um pouquinho essa discussão para que a gente reflita sobre o que realmente é útil na hora que você vai domar e na hora que você vai treinar, né? Se há uma necessidade completa de se montar um verdadeiro aparato de dificuldades para o cavalo, a pergunta é, depois que ele acostumou a pisar na lona, abrir o guarda-chuva, atravessar o corredor, o que mais você pode fazer, né? E eu não tenho dúvidas que essas coisas dão resultado. Mas será que o resultado é momentâneo, dura um pouquinho ou é para sempre?
Ou será que o que eu tenho que ensinar para o meu cavalo talvez não seja a processar o medo das coisas e voltar para mim, ao invés de dar uma cara só de acostumar com alguma coisa específica, né? Será que um cavalo que foi mega desensibilizado nunca vai refugar um obstáculo, nunca vai refugar um trailer, nunca vai entrar assustado em algum lugar? São coisas que a gente, por lidar com outro ser vivo, talvez tenha que pensar que o que eu preciso é dar uma segurança emocional como um todo para o meu cavalo, na vida do meu cavalo e não só no treinamento, né? Eu tenho falado muito sobre essa coisa do emocional, do físico e do mental, né? Então eu penso muito assim, as pessoas falam muito de genética, treinamento e meio ambiente. E aí um filho de X com Y de uma genética tal tem uma chance enorme de ser um ganhador, ser um cavalo de sucesso em determinada modalidade que aquela genética favoreça. E aí você entra para o mundo de um programa de treinamento adequado que o cavalo possa sofrer e que essa genética possa entrar contribuindo com isso, ou o programa com a genética com o programa. E aí você tem a terceira coisa, quer dizer, como é que o cavalo que está sofrendo essas coisas todas leva a vida, né? E aí o meio ambiente, a vida que o cavalo leva, ela diz muito sobre o que ele vai te entregar na pista ou no trabalho depois. Diz muito, muito, muito. Porque um cavalo que mora mal, come mal, um cavalo que fica confinado por muito tempo, um cavalo que não tem acesso a outros cavalos, cavalos que trabalham só pista, exteriorzinho e cocheira, pista, exteriorzinho e cocheira. São cavalos que têm uma vida complicada pelo ponto de vista de cavalo, mas que se habituam a essa vida também, é verdade. Mas cavalos que têm uma vida um pouco mais diversificada e um manejo mais tranquilo, né? Passar o dia solto, ou algumas horas do dia solto, algumas horas do dia fora de cocheira, em lugares com espaço, esse fundo que vocês estão vendo todo aqui e tal, eu posso falar pelo nosso lugar, são emocionalmente mais preparados para aprender. Então o meio de vida que o cavalo leva prepara a parte emocional do cavalo e abre para a parte mental, porque ele está em paz com a vida que ele leva, então ele está aberto para o aprendizado, que do outro lado aqui é o programa de treinamento, e que depois tem a execução física do que está se ensinando, que a genética entra contribuindo. Então, se a gente fizer um paralelo dessas três coisas, né? Genética, treinamento e meio ambiente, elas entram dependendo de como o cavalo leva a vida, para ele ter uma abertura mental, para que aí a genética execute o que precisa ser feito com a qualidade que se espera. E mesmo assim a gente erra pra caramba e mesmo assim a gente ainda encontra falhas. Eu aqui nos meus cavalos, garanto que todo treinador encontra falhas sobre o seu trabalho. Então assim, a pontualidade da desensibilização, ela é uma partezinha importante dentro de um processo gigantesco de doma, né? Eu me lembro que quando a gente conheceu o Oscar Scarpati da Doma Índia, né? Ele entrava no redondel, e até hoje é assim, ele entra no redondel com um cavalo chucro e em poucos minutos ele está lá em cima do cavalo, com o cavalo totalmente na dele, vamos dizer assim. Às vezes assustado, às vezes menos ou mais, mas... Né, e eu vejo muita coisa sobre Doma Índia aqui no Brasil também. Se você for olhar, a Doma Índia não acaba na hora que ele monta no pelo ali e sai andando com o cavalo, né? Se você for mandar um cavalo para eles domarem lá na Argentina, é um ano domando um cavalo. E eles são grandes domadores de cavalo de polo, né, em algumas áreas lá. Então, a pergunta é, a pontualidade da desensibilização exacerbada resolve alguma coisa nesse todo? Um cavalo que pisa numa lona, aceita várias coisas de estímulos em volta dele e depois mora mal pra caramba, ele vai ter abertura e tranquilidade emocional para aprender, para acionar a parte mental de aprendizado, né? Para que depois a genética apareça confirmando na parte física? É isso que eu acho que a gente tem que discutir bastante. Longe de mim aqui estar criticando os caras que fazem isso, eu só fico às vezes pensativo sobre o restante da vida desse cavalo, sobre o todo, né? Como é que esse cavalo tem a vida dele fora dessa sessão de trabalho? E o quanto a gente busca de resultado nessa desensibilização? Ou o que se busca com essa desensibilização
às vezes mais colorida demais, né? Se a gente já conhece vários cavalos que foram trabalhados com bandeira e meio que pronto, e uma manta jogando e um laço arrastando, né? E alguma coisa mais tranquila e mais natural, também chegaram, né? Acho que o ponto de reflexão que eu estou querendo passar nesse vídeo aqui, para que eu não seja mal entendido, né, nesse trabalho aqui, é que a gente tem que pensar no todo e não só pensar naquele momento do redondel, né? Aconteceu muito quando essa coisa do join up apareceu no Brasil, quando os cavalos começaram a andar atrás das pessoas no redondel, e isso se tornou por um momento, na mão de alguns domadores e na mão de alguns profissionais, o máximo, o must do trabalho. E quando a gente sabe que isso, na verdade, primeiro que não é mágica, não é nada, e segundo que é uma coisa que todo cavalo faz em maior ou menor intensidade pelo próprio comportamento natural dele. Mas eu acho que vale a reflexão, eu acho que vale pensar sobre essas coisas, vale testar tudo isso e vale principalmente se preocupar com o todo, com a vida do cavalo fora do redondel, fora do trabalho também, né? Cavalos, eu tenho ido às vezes em lugares que os cavalos não vivem bem, vivem tão bonitos, tão lindos esteticamente, mas são tristes, sem brilho no olho e acabam entrando numa rotina de trabalho complicada, às vezes por força do próprio local, por força do próprio ambiente que eles vivem. Você não pode querer de um cavalo que mora mal um resultado bom, né? E mora mal pelo ponto de vista de cavalo e não pelo ponto de vista das pessoas, né? Então, são pontos que a gente para refletir nessas andanças nossas e começa a comparar com os nossos cavalos aqui, pensando como eles levam a vida, e como a gente tem domado e como a gente tem feito o cavalo, e que realmente a gente entende que faz uma diferença grande, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha, convida os seus amigos para seguir nosso canal, seguir os nossos canais todos, tanto de vídeo como os podcasts em todas as plataformas. Mande sua contribuição, dê a sua opinião, vamos conversar sobre cavalo que faz bem. E no dia 16 de maio, eu espero você aqui na TVUC Festival, a nossa festa de comemoração do nosso canal. A gente está preparando um negócio muito bacana. O ticket custa R$140 para você passar o dia inteiro aqui com a gente, conhecendo os nossos parceiros, nossos cavalos, com demonstrações, com palestras, com sessão de tira dúvida, bastante coisa bacana, tá bom? Estou esperando todo mundo 16 de maio aqui na UC, no terceiro já TVUC Festival. Valeu!